Olá, não falei que a gente voltava rápido? Então, estamos aqui com uma ex-aluna e aluna da Graça, né? Sim. Se apresenta para o nosso público, por favor. Meu nome é Vanusa, tenho 19 anos de idade, estudei aqui na sala especial da professora Graça até o terceiro ano do ensino médio, até o terceiro. E curso de educação física. Curso o quê? Educação física. Fazendo faculdade ou onde você está fazendo faculdade? Não, Nesp? No Capão. Olha! E como está sendo a sua vivência lá, fora da escola? E quando a gente entra assim no ensino fundamental, ensino médio, geralmente são pessoas que a gente já convive há algum tempo, né? E como que é a sua percepção assim de um mundo novo, pessoas novas, cultura nova, como está sendo para você? É bem interessante, né, essa vivência que eu estou vivendo agora. Eu já saí da escola, já ingressei na faculdade, é totalmente diferente, assim, tudo. Questão de matéria, a grade dos professores com os alunos. Assim, uma experiência que eu estou tendo. Maravilha. E como sua família lidar com tudo isso? Minha família, no começo, eu se adaptou muito bem. Meu pai, porque ele está aqui toda noite, né? É questão de perigo, mas eles gostaram, né? Toda noite, querem ter um sucesso na vida, né? Que bom, que maravilha. E assim, como foi para você conhecer a si mesmo fora do seu ambiente, assim, do seu cotidiano, de dentro da sua casa? Como foi para você pular etapas, dar passos maiores? Foi um pouco difícil no começo, porque eu estava meio assim, conhecendo, sabe? Eu tenho uma deficiência na perna, precisei procurar uma universidade que se adequa às minhas necessidades e tudo. E o UNASP me proporcionou isso, me deu tudo o que eu precisei. Eu tenho computadores, tenho todo o suporte, tenho pessoal que sempre precisa de movimentos, então tudo isso que eu preciso. Então, sua deficiência, então, é a física? Sim, física. Você, ao longo desde quando você se conhece, desde pequeno que você lembra, você sempre teve apoio governamentais ou foi um pouco difícil, foi complicado para você? Foi difícil, porque minha mãe que conseguiu, né? Questão de tudo, aposentadoria, questão de equipamentos, né? Na época que eu não precisei, precisava ter oxigênio, todos os equipamentos para ficar dentro de casa. Quem correu atrás disso foi minha mãe. Sim. 5 meses e meio? 5 meses e meio. Então você ainda você ainda estava se formando ainda? Sim. Quando você nasceu. Então ficou um bom período mesmo no hospital, né? 9 meses no hospital. 9 meses no hospital? E eu voltei para casa com balão de oxigênio. Não esperava. Sim. E conversando com sua mãe, assim, como foi para ela? Não sei se você já chegou a ter esse tipo de conversa com sua mãe, mas se você teve, você poderia relatar como foi assim para ela ter uma filha com deficiência? Minha mãe nunca achou que a gente tinha uma deficiência, né? Ela sempre foi muito mais além do que as pessoas falavam. Não é só eu da minha família que tem deficiência, eu tenho um irmão também com deficiência física, muito mais que eu, aliás. Ele é um sucesso de vida, ele trabalha em uma das maiores para provar, para dar um exemplo que somos bons no que fazemos, podemos conquistar o mundo. Essas pessoas que estão como eu, como outras pessoas também. Você se sente como se você tivesse que estar tendo que provar alguma coisa para alguém ou isso não tem importância para você? Hoje não tem importância mais, mas na minha infância eu tinha muito isso. Porque eu sofri bullying, né, na escola, né? Aí eu sempre tinha achado que eu tinha que provar alguma coisa para os outros, mas hoje não. E quando criança, você falou que sofreu bullying na escola, no seu contexto fora da escola, particular, em casa? Meu ensino fundamental inteiro eu sofri bullying. Às vezes umas pessoas ou outras
se olhavam na rua, eles estavam usando um sapato adaptado, né? E era visível, né? Sim. As pessoas olhavam na rua, mas só olhavam isso. Você chegou a usar goteira? Eu usava um All-Star com uma palma de borracha visível por 3 centímetros. E na educação, na escola, como que foi para você? Foi muito difícil, muito complicado quebrar as barreiras? Como que foi para você na escola? Na escola que eu estudei no José, eles tinham um suporte, né, para atender a gente. Tanto que eu tenho um irmão de consideração que ele também tem, né? A mesma deficiência que eu, só que um pouco pior, né? Sim. Ele tinha uma cuidadora que cuidava exatamente dele. Cuidava para ele e levava por ele, tudo certinho. Sim. E passando por tudo isso, sei que às vezes não é fácil, né? Mas você conseguiu passar belamente, que hoje em dia você está na UNASP fazendo educação física, né? Sim. E o que você espera da educação? O que você vê da educação? Está melhorando? Para você, como está o sentido da educação? Está melhorando bastante. Eu acho que está ganhando muito a questão de aprendizagem por causa de deficiência, até mais com pessoas normais. Mas eu acredito muito que quem faz a escola é o aluno, né? Eles são dois de Deus. Se o aluno é bom, o professor é mais ainda. E no seu eu, tem essa pergunta, onde eu pretendo chegar? Sim, eu pretendo, se Deus permitir, né, trabalhar fora, né, para Paris. Eu tenho esse objetivo, né? Se Deus permitir, eu vou pensar, né? Mas tenho objetivos maiores, né? O seu foco está bem amplo, então. Sim. O que te motiva? Minha família. Sua família? Minha família, sinceramente. Sempre esteve com você? Sempre te amparou? Sim, e minha mãe principalmente. A mãe da gente sempre é um pedacinho bem especial da gente, né? Sim. Para a gente finalizar aqui, o que você diria para outras pessoas intelectuais ou com deficiência motora, física? Qual incentivo você daria para elas? Que vocês são incríveis e não desanima por nenhuma que seja a questão que vocês estejam passando hoje. Vocês vão chegar muito longe, assim como eu fui. Eu estive aqui, nessa sala aqui, estou cursando um curso que eu sempre quis. Vocês podem chegar muito mais além que eu. É só acreditar, ter fé, estudar bastante, que todos nós somos capazes de conseguir alguma coisa. Bom, eu quero agradecer muito obrigada, porque eu sei que hoje é um dia chuvoso. Tirei você da sua casa, você com várias coisas para fazer. Então eu quero te agradecer muito por estar aqui participando com a gente desse podcast, para dar um pouquinho de visibilidade para outras pessoas acreditarem e que elas podem alcançar tudo aquilo que elas desejarem. Muito obrigado, tá bom? Agradeço imensamente. Eu que agradeço muito. Mando um beijo para a mãe. Quem sabe teremos outras oportunidades aqui, que sempre se tem um início, mas a gente nunca pensa no fim, né? Então, estamos iniciando aqui para o nosso Setembro Verde. Espero que venham muitas outras conversas referente à educação especial. Eu quero te agradecer muito e daqui a pouco a gente volta com a próxima convidada. Obrigada, até a próxima, viu, Vanusa? Obrigada. Olá, voltamos mais uma vez, prometi, e aqui está uma mãe de um ex-aluno nosso aqui de Sebastião, a mãe Ana Cláudia, né, Ana Cláudia? Ana Cláudia. Mãe do William. Ele estudou o ensino médio aqui todo? Ele estudou, se eu não me engano, a partir do segundo ano. Do segundo ano, aí ele veio pra cá
porque o primeiro ano ele fez no Éder, aí a Maria das Graças não podia ir para lá e ela podia Sim. para cá. Mas ele teve sempre acompanhamento do AE ou... Ele começou no primeiro ano, né, no finalzinho do primeiro ano. E aí, como ela não tinha condições de ir para lá, pro Éder, aí eu preferi mudar ele de escola, até porque lá ele sofria muito bullying, né? Aí eu acabei trazendo ele para cá. Esse negócio de bullying é um problema, né? Muito. É um problema que a fase que a criança está se desenvolvendo, conhecendo coisas novas, ele... Não, e chegou uma época que ele travou, ele não conseguia nem entrar na sala de aula. Nossa! Tanto bullying que ele sofria, né? E como foi para vocês, assim, para tentar tirar ele desse sofrimento, como foi para vocês passarem com ele? Porque a gente passa junto, né? Eu fui uma pessoa que eu sofri muito bullying também na escola, né? Então, assim, eu sentia como se tivesse acontecendo comigo, né? Teve uma época que o meu marido ficou em casa e ligaram para o meu marido ir buscar ele na escola porque ele estava muito nervoso e não queria entrar na sala. Eu falei, então quer dizer, ele sofre bullying, fica nervoso e a gente tem que buscar ele. O culpado é como se o culpado fosse ele. Exatamente, como se o culpado fosse ele. Eu achei isso um absurdo. Na outra escola, né? Na outra escola. Aqui no Sebastião, não. Eles lidavam com o bullying de uma outra forma. Eles chamavam os dois alunos, tanto o que fazia o bullying como o que recebia, né? E conversava, sempre dando a importância para aquela pessoa de não se praticar o bullying. De não praticar o bullying. Graças a Deus aqui no Sebastião ainda temos esse lema. A gente não tolera, é uma coisa que a gente não tolera, bullying. Então Tem um cuidado a mais, né? Sim, tem que ter um olhar especial. Exatamente, né? Não é só de um professor, é de todos. Tem que ter esse cuidado e é que assim, o bullying é intolerável em qualquer circunstância, né? Uhum. Não é só com um aluno intelectual, é com todas as pessoas. Exatamente. Entendeu? Então é difícil. E uma escola, por ser uma instituição de educação, tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar. E aqui, graças a Deus, ele tinha o respaldo de todos os professores, todos os diretores, coordenadores, até o pessoal da limpeza, se visse fazendo bullying com ele, já chamava de canto, né, conversava com a pessoa que estava fazendo bullying. E qual a deficiência dele? A deficiência dele é intelectual leve, né, bem leve mesmo. Se você começar a conversar com ele, você não vai perceber, você só vai perceber no finalzinho da conversa. Porque aí você vai perceber que ele é mais infantilizado. Sim. É uma criança adulta. Sério. E é difícil, né? A deficiência não visível, né? É difícil, às vezes, uma outra pessoa conseguir identificar, né? E é difícil saber o porquê, qual o motivo de sofrer bullying, né? Exatamente. Ele sofria tanto bullying pelos colegas, e tinha alguns colegas próximos de casa, sabia que ele tinha a deficiência e ficavam tirando sarro dele, isso na escola, né? E isso me deixava muito triste, né? Porque eu falava assim, poxa vida, a escola que é um lugar que ele deveria se sentir bem, ele se sente mal indo. É difícil, né? Afastar uma criança da escola Por causa disso. É complicado, né? Mas, graças a Deus, passou. Passou, e nossa, hoje ele conversa com todos os colegas, a gente passa na rua, ele fala oi, eu falo, quem é, filho? Aí ele fala assim, ai mãe, a senhora quer saber de tudo? Porque ele fala com todo mundo, como se fosse
amigo de muito tempo. Próprio de mãe, né? Querer saber de tudo, Exatamente. Né? Querer saber da evolução. Como é a evolução dele? Você falou que ele tá... Agora ele está fazendo curso de tecnologia né? da informação, né? É um curso técnico, porém é numa escola até bem básica mesmo, né? Mas assim, eu estou gostando do atendimento deles, eles vão a fundo mesmo, né? E ele disse que quer trabalhar com tecnologia e vai trabalhar com tecnologia. Ele, assim, no seu ver, ele gosta de ser independente? Como que foi a evolução dele? Ele foi sempre independente ou teve aquela dependência e foi se soltando ao pouco? Aos poucos ele foi se soltando. Eu sempre tentei deixar ele o mais independente possível, né? Só que a gente percebe que ele ainda precisa daquele empurrãozinho, né? Higiene pessoal, essas coisas só faz se eu falar, né? Mas graças a Deus, tem uma certa dependência. Isso, ainda tem. E a gente percebe que se ele for morar sozinho, ele não vai conseguir fazer. Ou talvez até faça, né? Às vezes é um pouco coisa de mãe, eu acho. Aquela coisa aquela insegurança de eu preciso estar por perto para ver como está sendo. É que assim, a gente tem a mania de ficar falando dos nossos filhos, mas quando eles estão longe, opa, a mãe disse isso, eles lembram. Eles lembram. Né? Por exemplo, antes ele não ficava sozinho, né? E eu trabalhava, sempre trabalhei, eu deixava ele com uma pessoa, às vezes ele ficava em casa só no horário que eu não estava trabalhando, aí eu chegava em casa e ele já vinha para casa também, né, pra gente se encontrar no horário. Mas ele sempre tentava ser independente. Às vezes eu achava que eu que não deixava. A superproteção, né? A superproteção, exatamente. E aí quando ele veio pra cá, eu percebi que ele começou a aprender a ter autonomia, saber onde que desce, saber o que fazer. A professora Graça, ela trabalha muito bem com esses estímulos, né? Eu vejo que o trabalho dela é sensacional, o trabalho da Graça. Até para trabalhar mesmo, o primeiro serviço, ele que queria, ele que, sabe, fez, assim, a gente ajudou ele a fazer o currículo, mas ele falou, não, eu vou levar, eu vou fazer. Que maravilha, né? Primeiro emprego, que foi dar no atacadão, né? E ele queria, porque queria levar, e eu falei assim, então se ele quer, vamos deixar, né? Até porque eu também sempre trabalhei muito cedo, então o que eu queria para ele, né, que ele se soltasse cada vez mais. Andar sozinho de ônibus também foi muito cedo, né? Foi acho que no segundo ano, quando ele já estava aqui, aí a Graça foi ajudando a gente deixar ele ir sozinho de ônibus, pegar ônibus, porque ele sabia ler, né? Que bom. Então, quer dizer que aqui a sala de recursos proporcionou bastante coisa. Muita coisa. Eu sinto muita falta e eu acho que ele também, né? Que assim, tudo no tempo dele, né? Ele lembra de coisas que aprendeu aqui na escola, lembra de coisas que fez aqui na sala de recurso. E sempre está falando, olha mãe, eu fiz isso daí lá junto com a Maria das Graças. Aí ele, nossa, que saudade da Maria das Graças. Legal. E até assim, as atividades fora também, né? A gente sempre ia pro Parque do Riso, ele também já foi sozinho pra lá. Não foi de ônibus, né? Mas se virou sozinho lá dentro. Então você pode dizer que a sala de recursos deu um grande apoio para ele, no ensinamento, a vivência dele, tanto dentro da escola quanto fora da escola? Em tudo. A sala de recursos foi assim, digamos, foi o alicerce para ele. Porque depois que ele começou a ter essa ajuda, né?
Até assim, para matemática, que é o que ele mais tem dificuldade, ajudou muito. Né? Ele não conhece o dinheiro, mas ele sabe distinguir algumas notas aí, já sabe distinguir o que é, o que não é. Né? E ele aprendeu aqui. Coisa que eu não consegui ensinar para ele em casa, ele aprendeu aqui. Como é para você lidar com a deficiência dele? Para mim é tranquilo, porque assim, eu sempre, na minha cabeça, eu tinha certeza que ele tinha alguma coisa. Eu só precisava mesmo ter o laudo, né? Porque nenhum médico... A confirmação, né? Nenhum médico achava que ele tinha. Para você ver como é tão leve a deficiência dele, eu levava ele no médico e pediatra, neurologista, eu conversava com eles, eu falava, olha, meu filho, eu acho que ele tem isso, porque ele é assim, porque ele é assado. Não, mãe, a senhora está vendo coisas onde não tem, é normal. Às vezes é uma luta constante, né? Nossa, foi muito difícil. Eu só consegui o laudo dele com 14 anos, então assim, foi muito desgastante para mim. As escolas me mandando sempre relatório. Porque às vezes acha que é preguiça da criança, né? Para as crianças que aprender, Exatamente. Aí quando vai ver, tem uma coisinha. Exatamente. E eu sempre achava, meu marido também. Então, assim, pra gente aceitar, só faltava um laudo só. Né? Foi o que eu falei pra psicóloga lá da PAI. Ela chamou a gente, eu e meu marido, nós aceitamos, e ela falou, como vocês vão lidar com isso? Eu falei assim, a única coisa que eu preciso é só o laudo, para saber o que realmente ele tem. Né? Porque se ele tinha alguma coisa, a gente já sabia, desde quando ele nasceu. Desde quando ele nasceu, a gente prestava atenção nas coisas, a gente às vezes, não vou falar para você que a gente não comparava, mas a gente compara. Acaba comparando. Isso, ele tem alguma coisa diferente de fulano, né? Meu sobrinho é assim e ele não é. Então a gente acaba até olhando, às vezes, no desenvolvimento, né? Porque só criança desenvolve de uma certa forma e outra não. Então, tem realmente, infelizmente, ainda tem essa comparação. Infelizmente, né? Eu acho que tá ali pra gente dar uma analisada e olhar por que é diferente, por que tá tão diferente, né? Exatamente. Até mesmo a gente descobrir, ter um norte, ter um caminho pra poder seguir, né? E aí quando acho que foi a Elza, que era daqui da escola, ela foi lá no Éder. E aí ela foi fazer uma análise nas crianças, né? O diretor pediu. E aí ela foi e passou o telefone da PAI, porque eu trabalhando na enfermagem, na área da saúde, achava que a PAI era só a parte de teste de pezinho. E na verdade não é. Né? Bem mais amplo, né? Exatamente, eles têm um trabalho maravilhoso, né? Eu conheço a parte de perto. Então, assim, eu aprendi muito com isso. Né? Então, a gente acabou levamos o relatório, e aí na hora já foi chamado para fazer todos os testes, né? De psicólogo, tudo. E aí a gente acabou tendo laudo mesmo. Mas foi com 14 anos. Bem tardio já, né? Tardio. Se tivesse diagnosticado desde cedo, já poderia ter avançado muito, né? No aprendizado, no desenvolvimento. Em tudo, porque ele aprendeu a ler em três semanas. Porque eu falo para Maria das Graças, aí veio um anjo do céu, me ajudou, porque eu pagava a escola para ele. E na escola ele não aprendia nada. Mesmo uma escola paga, ele não conseguia aprender. E aí eu fiquei muito triste, porque aí eu comecei a procurar a escola municipal. Ele estudou no Lineu Prestes, também uma escola muito boa. E lá ele encontrou um anjo, que realmente foi um anjo na minha vida. Pegou ele os 3 anos. Só que ela conseguiu ensinar ele a ler
por 3 semanas. Nossa. Em 3 3 semanas. o William estava lendo. E ele estava lendo assim, lendo muito bem. Não era aquelas letrinhas. Formando palavras, né? Não, ele lia muito bem. Ele lia até. Ele fazia orador, né? Orador. Foi orador da turma. Da turma tinha o ProErd, né? Que eles faziam uma atividade na escola e ele foi orador. Então isso para mim foi maravilhoso. E realmente foi um anjo porque infelizmente quando a gente saiu de lá, né? Eu mudei de casa e ele teve que mudar de escola. Foi no final do ano a professora teve um infarto e faleceu. Então, quer dizer, eu falo para Maria das Graças foi meu anjo. Pessoas que fazem importância na vida da gente, exatamente, né? Ela, nossa. E a Maria das Graças igual também, eu falo, são 2 anjos na minha vida, porque a Maria das Graças ajudou muito. Mas faz um belíssimo trabalho aqui na escola. Um trabalho muito bom, que eu acho que é inquestionável. Eu acho que até na diretoria de ensino ela chega lá, todo mundo conhece, já sabe o trabalho dela, então é uma coisa assim sensacional que a Graça faz. Muito mesmo. Uma última perguntinha aqui para você. É difícil responder porque a gente só espera coisas boas, mas o que você espera do seu filho? O que esperar? Eu espero que ele tenha a responsabilidade de um adulto, né? Que ele consiga levar uma casa e uma família para frente, porque a gente ainda percebe um pouquinho de dependência quanto a isso, né? Ele fala, eu vou morar sozinho, só que aí eu fico pensando, quem vai lavar sua roupa? Quem vai fazer isso? Né? Então, assim, hoje a gente percebe que tudo ele ainda depende da gente, né? De pedir, de falar o que tem que fazer, né? Mas ele já cozinha para ele mesmo, ele já trabalha, ele tem o dinheirinho dele guardado, né? E sabe fazer o que tem que fazer na hora certa, né? Ele vai aos poucos, vai devagar e tem uma hora que ele para, estaciona, aí a gente, vamos meu filho, vamos se mexer. Aí ele vai e se mexe. A contribuição da família nessas horas é muito importante, muito né? importante. Quando eu fiz a cirurgia do coração, eu fiquei um tempo fora, fiquei 2 meses, né? Meu marido passou por um período ruim também na vida dele. E aí eu ficava muito preocupada com o William, né? Mas assim, eu sabia que ele tinha alguém para ajudar, né? Mas aquela coisa, poxa, se não tiver a mãe, acho que fica mais complicado, fica né? muito mais complicado. A mãe é o anjo, né? É o anjo. Desculpa, pai, mas não tem jeito. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que a mãe tem um olharzinho assim mais delicado, mais protetor. Eu não sei, pode ser que não. Eu acho que nem é protetor, né? Porque assim, não é aquela coisa de proteger, é de fazer por ele, né? Por exemplo, ele precisa do bilhete especial. Quem que vai atrás da documentação? Meu marido vai atrás da documentação, você acha? Eu que não saia do trabalho e vá lá junto com ele. Uma correria, né? Porque ninguém vai, sabe? Então, assim, tanto que quando eu estava no hospital, ele estava com o bilhete vencido e eu tinha deixado tudo escrito, olha, tem que marcar consulta com a assistente social, com a psicóloga. Mãe já pensa tudo isso, né? Já tem tudo isso na cabeça, já sabe ali. Tudo separadinho, bonitinho para ele fazer. Ele fez. Pai, prestem atenção um pouquinho mais. Ele fez? Não. Eu saí do hospital e estava tudo lá do mesmo jeito. Aí depois que eu fui atrás de novo. Mas é um olhar mais cuidadoso. Bem mais cuidadoso, não tem jeito.
Então, eu quero te agradecer essa vinda que você veio aqui, disponibilizou o seu tempo para aqui conversar um pouquinho com a gente. Espero que muitas pessoas vejam o quanto o seu filho evoluiu com a sala de recurso por conta da educação especial, dentro da sala dentro das escolas, na sala de aula. Espero que as pessoas tenham um olhar um pouquinho mais apurado quanto a isso. Exatamente. Quero agradecer muito por tudo. Espero que, quem sabe, não tenhamos outros podcasts, que ele possa vir, que ele possa falar as experiências dele, como a Vanusa veio aqui e contou um pouquinho da experiência dela para nós. E que seja tudo de bom na vida dele, na vida da senhora. Deixa um recadinho para os pais aí que não deixam os filhos fazerem nada. Eu fico triste porque a gente tem que dar asa para o nosso filho. A gente não pode prender muito. Né? O que eu falo para o meu marido, a gente cria os filhos para o mundo. E ele tem que voar, não tem jeito. Né? Se a gente começa a aprender muito, a gente está guardando para a gente. E às vezes ele tem um desenvolvimento mais profundo quando vai para o mundo realmente. Ele percebe que ele precisa daquilo para viver. Então tem que soltar um pouco. É difícil, né, pais? Mas vamos deixar nossos filhos voarem. E não pode também deixar eles assustados, né? Eu percebo que tem muita gente que fala, se você for até ali, você vai sofrer alguma coisa. Não vai dar certo, sempre jogando para baixo. Tem que sempre levantar para cima, né? Sempre aumentar a autoestima. Para você ter uma ideia, hoje, quem levanta o meu ego é o meu filho. Que maravilha. Porque eu não queria voltar a trabalhar. Ele falou, mãe, você tem que voltar a trabalhar. Te estimulando, né? Me estimulando, exatamente. Que bom. Olha, Ana Cláudia, muito obrigada. É um prazer imenso te conhecer. Espero que possamos conversar mais vezes. Quem sabe uma próxima vez, um outro podcast aí, com uma outra situação. Conta comigo para assim, é o que eu falo para Maria das Graças. Acabou as aulas, mas eu sempre estou perto. A Escola Sebastião te agradece muito. Muito obrigada. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast aqui no Sebastião de Moraes Cardoso. Quero agradecer a todos que veio ter uma conversa aqui com a gente. Quero agradecer à nossa diretora Luciene, aos nossos coordenadores de organização escolar, Davi, Sidney e Amandino, a nossa PEC, Aline, e os nossos PCGs, Maria Rita e Anderson. Espero que tenham gostado e quem sabe uma próxima vez voltaremos aqui. Muito obrigado e até logo, se assim for. Tchau, tchau.